Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, estudando mais um dia sobre fidelidade. E hoje veremos como os conselhos de Deus podem nos ajudar em nossos relacionamentos e até com o trato com os nossos filhos. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero deixar o meu forte abraço aqui para a Dana Senhorinha, a Yara Santana, também para a Eva Albano, a Roseli Salles, que pede oração para que ela se veja logo livre das dívidas. Deus vai trabalhar em sua vida. E também pelo Márcio Neves, que pede oração pelo seu trabalho e que Deus continue o abençoando. Se você quer que eu ore por você, deixe na descrição do vídeo. Eu leio todos os comentários todos os dias. E você quer que eu ore? Deixe aqui o seu pedido de oração. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita também, se inscreve no canal, habilita as notificações, é o sininho que está aqui embaixo em algum lugar aqui do seu vídeo, deixa o seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Telegram ou no Facebook, se você gostou do conteúdo de hoje. E para você que já acompanha aqui o canal Vocacionados todos os dias, porque aqui temos vídeos todos os dias, deixe sempre o seu curtir em todos os vídeos que você assistir. Assim, o YouTube vai indicar este conteúdo para mais pessoas e assim você vai estar semeando a palavra de Deus através das redes sociais. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Sem sombra de dúvidas, este é um bom versículo para seguirmos falando sobre a fidelidade a Deus, trabalho e filhos. Na verdade, apenas este versículo não esclarece toda a bênção reservada a quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. E então, eu quero te convidar a ler este capítulo inteiro de Salmo 128. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos todo este capítulo. Bíblia na mão, Salmo 128, Bíblia Nova Almeida Atualizada. Esta é a versão que eu vou ler aqui. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida e veja também os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Essa promessa de Deus não foi apenas para o povo de Israel sobre a liderança do rei Davi. É uma promessa que ultrapassa a barreira do tempo e do espaço geográfico e está à nossa disposição. Saber disso enche o coração do crente de esperança que olha para o seu lar e não encontra nada que possa lembrar esta promessa de Deus. É provável que você tenha feito escolhas ao longo da vida que influenciaram no que se tornou o seu lar, mas isso não muda a promessa que Deus fez aos que o temem e andam em seus caminhos. Apenas influenciará quanto ao tempo que será preciso para restaurar o que foi danificado nos anos de ignorância em que eu e você vivemos longe de Deus. Tome, por exemplo, a minha vida. Até os meus 19 anos, eu recebi influências em todas as frentes da minha vida, que até hoje eu tenho que lutar incessantemente com a ajuda de Deus para não abraçar as velhas práticas do pecado, fruto de uma vida sem Deus. E desde muito cedo eu fui apresentado à bebida alcoólica, ao cigarro e à pornografia. Esta última alimentada por muitos anos a fio. Foi preciso buscar a ajuda e conselhos de homens e mulheres usados por Deus que me ajudaram em minha caminhada na direção oposta às práticas do passado sem Deus. E não foi uma caminhada fácil, onde o que mais pesava eram os olhares daqueles que duvidaram que Deus havia operado um milagre na minha vida. Portanto, esteja preparado para os olhares de desconfiança, mas não retroceda. Deus já te prometeu a vitória. E quem foi que falou que a vida seria fácil, não é mesmo? Não foi o Senhor.
No mundo, vamos passar por tribulações, e elas podem vir como consequências das escolhas feitas como gerir os conflitos em nosso lar. É neste momento que devemos focar o olhar no Senhor e buscar dele coragem para enfrentar as situações adversas à nossa frente com ânimo, paz de espírito e coragem. Lemos isso em João 16:33. E se tem um problema familiar que pode acabar com a harmonia do lar, é a falta de dinheiro. Pesquisas apontam que 57% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio por conta de questões financeiras mal resolvidas. Isto porque os casais não conversam sobre as finanças do lar. Esse problema também levanta um alerta sobre outro assunto tão grave quanto a falta de dinheiro, que é a falta de comunicação. Menos de 37% dos casais afirmaram para esta mesma pesquisa que conversam regularmente sobre as metas para o lar, sobre dinheiro, sexo e filhos. E não foi à toa que a mesma pesquisa também apontou que os casais que pedem o divórcio alegam a falta de comunicação como uma das razões de desistirem do casamento. Por este motivo é que encontramos diversos conselhos de Paulo no livro de Efésios, exortando maridos e esposas a se amarem e a se respeitarem mutuamente. Os conselhos de Paulo não privilegiam nenhuma das partes que compõem o casamento. Se a mulher precisa ser submissa ao esposo como deve ser ao Senhor, lá em Efésios 5:22, o marido, por sua vez, deve amar a sua esposa e cuidar dela como cuida do próprio corpo, como está escrito em Efésios 5:28 e 29. Quando há amor e respeito às individualidades do casal, toda a aresta que surge, e elas surgem aos montes no casamento, ambos estarão ali ligados a Cristo e, pela graça que vem dele, serão capazes de enfrentá-las e apará-las para que o casamento siga sendo um exemplo para o mundo e especialmente para os filhos. E quando os filhos chegam, com ele vêm os desafios que passam o casamento para um nível cada vez mais desafiador com o passar dos anos. Creio que eu sou ali um pai entre nota 3,5 e 4 em uma escala que vai de 0 a 10. Mas eu já percebi que com esta nota eu serei logo reprovado no papel de pai do ano ou dos anos que a minha influência ainda surtirá efeito na vida do meu filho. Foi por este motivo que eu já voltei a ler um livro que eu havia lido antes mesmo do seu nascimento. Seu título é Como Transformar Seu Filho até Sexta. E já estão na fila outros 2 títulos que tratam do mesmo tema. Lições para ser o pai ideal e Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Este último indicado pelo meu psicólogo. Sim, isso mesmo, psicólogo. Não é preciso ter medo ou receio de buscar ajuda quando não se consegue lidar com as dificuldades que se apresentam diante de você. Quando há dificuldades em seu lar, seja no campo das finanças, da falta de comunicação, no trato com os filhos ou qualquer outra área, não é vergonhoso buscar ajuda. É necessário buscá-la. Se você não sabe o que fazer para mudar o relacionamento com o seu cônjuge ou com o seu filho, busque a ajuda de Deus, a sua orientação e forças para enfrentar os problemas com as armas do céu. Mas não se furte de buscar a ajuda de homens e mulheres capacitadas por este mesmo Deus para te munir de ferramentas que transformarão a sua vida, seu lar e seus filhos. Mas se prepare, não vai ser uma caminhada curta ou fácil, mas se você mantiver firme o propósito de salvar o seu casamento e reconquistar o respeito dos seus filhos, ao final você viverá todas as bênçãos do Salmo 128 em sua vida. Creia e lute com as armas que Deus te capacitou e com as orientações de profissionais cristãos. O mundo prega que é difícil ter filhos hoje e acaba estimulando a novos casais de não tê-los. Talvez seja por isso que o mercado de pets cresce tanto no mundo. Criar filhos sempre foi difícil em todas as épocas. O primeiro casal sentiu esta dificuldade na pele ao ver a relação dos irmãos Abel e Caim degenerar ao ponto de Caim matar o seu irmão por ciúmes. A professora de filosofia, editora, revisora e escritora Bruna Torlai, quando perguntada em uma entrevista para a revista eletrônica Oeste se era difícil criar filhos hoje em dia, respondeu assim, aspas, "Não é difícil criar filhos hoje, é difícil criar filhos sempre.
Criar filhos é difícil porque quando você cria filhos, você tem de, no mínimo, tomar vergonha na cara e falar: caramba, educação é pelo exemplo. O ser humano não precisa de tradição porque ele aprende pelo exemplo, e com seu filho é a mesma coisa. E ela continua: e para dar exemplo, você tem que melhorar um pouquinho. Ainda nessa entrevista, ela continuou: então, no mínimo, quando você tem filho, você toma consciência de que sem o seu aprimoramento moral, você pode fazer um grande mal para uma pessoa. Você pode não oferecer condições para que ela aprenda o mínimo sobre a existência, sobre o autocontrole, o cultivo das virtudes, o desenvolvimento do raciocínio e a descoberta da vocação. Se você não dá o exemplo, como é que ela vai aprender? É difícil ser um bom exemplo, por isso que é difícil criar filhos para o homem, para a mulher, para todas as pessoas em todas as épocas. E ela faz um desafio à reflexão. Ela diz: agora vamos pensar, por que hoje, para a maior parte das pessoas que às vezes estão perdidas no meio da propaganda, é realmente difícil criar filhos? Porque estas pessoas perderam a clareza da importância da tradição. Perderam a clareza de que os filhos serão o fruto do seu exemplo. Fecha aspas. Eu creio que para que a sua percepção do todo estivesse aos olhos de Deus completa, a resposta da professora Bruna Torlai poderia terminar com o conselho de Moisés, dado ao se despedir do povo antes dele entrarem na terra da promessa, que está registrada no livro de Deuteronômio. Moisés disse assim: escuta, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado à sua mesa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. Não é fácil sermos homens, mulheres, filhos e filhas, esposo e esposa. Mas Deus está ao nosso lado para fazer cumprir as promessas do Salmo 128 em nossa vida. Creia e peça, e Ele vai te ajudar. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.